aplicar as reformas que o país está exigindo. Nacionalismo altivo. Apertando o cerco em torno do inimigo. Manobras antiguerrilha. No Rio Grande do Sul, os sem terra se uniram reivindicando glebas. Símbolo de progresso e de justiça social. Nenhum momento, nenhum minuto, durante 24 horas, em que não houvesse um programa falando mal, criticando, fazendo intriga contra o João Goulart. Não, tinha um clima de conspiração, visivelmente tinha um clima de conspiração. Os militares foram dormir janguistas e acordaram antijanguistas. A partir de outubro de 63, é um presidente sitiado, isolado. As direitas partem para o golpe. O populismo estava se tornando popular demais. O golpe foi o resultado das reformas de base. As reformas de base. Reformas de base. As reformas de base. Reformas de base. Reformas de base. A reforma agrária. O presidente João Goulart, ao assumir, ele percebeu que era impossível atender às reivindicações populares sem alterar certos aspectos básicos da vida brasileira, fundamentalmente a reforma agrária. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. Desapropriação dos 50 quilômetros de cada lado das estradas federais. Falava de reforma urbana. O que é isso? Isso levantou, evidentemente, a classe dos grandes fazendeiros. Assustava os proprietários, a classe média mais tradicional. Havia uma revolta da sociedade muito grande, né, das elites, e depois veio uma sucessão de greves. O governo começou a perder o controle da situação. Houve uma subversão da hierarquia militar, porque o Jango fazia comícios com sargentos, com suboficiais e procurou politizá-los. O Brasil estava numa balbúrdia de tal ordem que era claro que alguma coisa ia acontecer. Crise econômica que ele herda, os problemas do governo dele próprio, com o governo dos Estados Unidos. Lincoln Gordon, o embaixador, organizou o golpe. Foi quem falou com os generais, foi quem fez a ligação dos generais com os fazendeiros, fez tudo, tudo. Os Estados Unidos ajudaram a fazer o golpe. Se é que é golpe, viu? Põe no ar as passeatas da família, não sei de onde. Quem entusiasmou as Forças Armadas a agir? Cumprindo o pedido da família. O brasileiro não aceita comunismo. Manter a ordem, garantir a sobrevivência do povo brasileiro, que precisa muito de ordens. Para evitar que eles dominassem o Brasil, como estão dominando hoje, essa canalhada que está aí. O Brasil não teve uma ditadura. Nós conseguimos salvar o Brasil do comunismo e dos terroristas. E tudo que está fora disso é invenção desses comunas. Nós somos bem democratas. Por que foi deposto? Não imagino, não. Nem depois eu estudei por que ele foi deposto. O golpe se dá dentro de um clima de Guerra Fria. E era intolerável que se instalasse um governo dito comunista no quintal dos Estados Unidos. Então era preciso afastar, entre aspas, a ameaça comunista. O Jango nunca foi comunista, nem nunca houve tanta influência comunista lá no governo dele. Mas o processo político chega um momento, quando radicaliza muito, você não tem nada que segure. Esquerdismo, baderna, comunismo, havia esses fantasmas que permaneceram durante muito tempo aqui. Digamos, toda a década de 70 foi marcada por esses fantasmas. Quer dizer, as pessoas que passaram a mandar, uma parte delas pelo menos, acreditava que realmente tinha que desarticular uma conspiração comunista poderosa no Brasil. Bom, entre os militares, obviamente, a partir de um certo momento, o pensamento dominante era um pensamento de linha dura, né? Então foi criada uma ideologia que era autoritária. Essa foi predominante.
E, como sempre, teve apoio de muita gente, do empresariado quase todo. Eu gosto da ideia de falar em golpe militar e civil para não parecer que era uma coisa de um bando de loucos militares. Gradualmente, essas forças todas antagônicas conseguiram um alto grau de coesão, tanto no plano dos empresários, da cidade e do campo, da imprensa, da grande imprensa, excetuando a última hora. De fato, é só ler a imprensa da época, nós vamos ver o apoio que o golpe teve. O jornalista Roberto Marinho saudou o presidente afirmando que o chefe do governo merecia as mais elevadas insígnias. No começo de 64 até o AI-5, ainda havia uma certa ideia de que era transitório que se voltaria à democracia. Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente. Teve uma enorme arrumação das finanças públicas, criação do mercado de capitais. Nunca houve milagre. Não há. Milagre é feito sem causa. Você tinha um crescimento muito rápido, por isso você tinha uma concentração de renda. Você aumentou a distância entre as pessoas. Todos melhoraram, só que alguns melhoraram mais do que outros. Isso significa o seguinte, que ainda que todos tenham melhorado, a distribuição de renda piorou. A bandeira e o hino são símbolos nacionais. Há sempre uma atitude de respeito, simples e natural, nascida de nosso amor ao Brasil. Sem qualquer exagero, basta ficar de pé. O pessoal da repressão, vamos chamar assim, constituiu uma unidade muito forte dentro das Forças Armadas. Quando os sistemas repressivos tomam autonomia, é um perigo. Agiam à revelia. Não esperavam ordem, que não viriam. E a repressão achou que estava diante de um inimigo fortíssimo e utilizou todos os instrumentos mais reprováveis e cruéis para derrotar um bando que não tinha tanta força assim. É uma coisa inconcebível. Quando você lê hoje, meu Deus do céu, era nada. E foram treinados pela segurança americana. No Canal do Panamá havia um centro que ensinava a interrogar. E as maldades que se aplicaram aqui foram ensinadas lá. Essa ditadura, a meu ver, ela foi muito prejudicial à sociedade brasileira, foi muito perniciosa, seja em qualquer tipo de análise, né? Na economia, na sociedade, na política, na cultura, sobretudo, né, para milhares de pessoas, não é, que foram obrigadas a viver no exílio, não é, que foram assassinadas, que foram torturadas, pessoas que perderam seus entes queridos assassinados e torturados. A polícia foi me prender. Então, daí eu não fui mais à faculdade e nem voltei nunca mais à minha casa. Então, aquilo para mim foi um corte. Sem entender bem as razões, você sai da sua raiz, você não esquece nunca. Nunca. Quer dizer, te quebra a vida. O golpe de 1964, ele continua muito presente, né? Basta a gente ver nos jornais pessoas narrando as bárbaras torturas que sofreram e até mesmo torturadores ou chefes, comandantes de torturadores escapando da justiça devido à lei da anistia. Foi programado e foi feito anistia ampla e restrita, quer dizer, não ia discutir o que o cara tinha feito ou não, ele estava anistiado. Do lado terrorista, eles até hoje estão com esse negócio de comissão da verdade. Comissão de que é verdade? A deles? Qual é a verdade que está prevalecendo? A deles. Porque chega não, eu parei com as perguntas, o senhor não precisa responder. Essa história toda, ela tem
reflexo nos dias de hoje. Hoje não se mexe com torturadores do presente. Porque todos têm medo que o torturador do presente bota o dedo na cara e fala assim, mas não, vocês não processaram os outros, por que vai me processar? Eu vou descer o direito, meu de me manter calado, agora não vou mais falar nada. Sim, meu pai foi assassinado na tortura, na minha frente. O que foi anunciado? Que ele resistiu à prisão, foi baleado e morreu a caminho do hospital. O que a PN faz hoje? A pessoa resistiu à prisão, foi baleada e morreu a caminho do hospital. Igualzinho. É o mesmo modus operandi do DOI-CODE. Ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. Isso é fruto daquele momento autoritário, alguma coisa que a sociedade brasileira precisa resolver. Não é tortura, é abuso de autoridade. Um monte de besteira para escamotear tortura. Não tem processo de tortura no país. É um passado que não passa e por isso ele continua presente. Né? Ou seja, a nossa democracia é uma democracia que está se enraizando, mas ainda não é uma coisa enraizada. Temos aí mais de 20 anos ou 30 anos aí depois da redemocratização e algumas desigualdades permanecem. É muito difícil fazer reformas sociais numa sociedade como a brasileira. Não é que a nossa democracia, nossa ou de qualquer outra, que seja uma obra acabada. Esta é uma obra que está sempre necessitando de mais reflexão. A democracia é um estado de espírito.